Olá, pessoal. O que está equivocado na resposta desse questionário? Observe que aqui a gente tem um miliamperímetro analógico e a menor escala dele é 1 miliampere. Isso quer dizer que a incerteza é metade da menor escala, ou seja, 0,5 miliampere, que é o que está aqui. Só que esse número ele não está coerente em relação à incerteza. Ele precisa ter um algarismo a mais aqui. Por que eu botei o 5? Porque observe que o ponteiro ele está entre o 22 e o 23. Então, 22, esses dois algarismos aqui são os algarismos certos, são os algarismos que eu tenho certeza sobre eles na medida. Só que eu tenho agora um algarismo duvidoso que eu vou colocar aqui, que é o 5, que é o algarismo que eu chutei. Por quê? O ponteiro ele está entre o 22 e o 23. Então, para essa medida ficar coerente, eu tenho que escrever 22,5 mais ou menos 0,5 miliamperes. Colocar só o 22 aqui fica incompleto. Porque, primeiro, a medida não é 22, ela não está exatamente no 22, né? Ela está entre 22 e 23. Então, a escala, ela te dá uma informação a mais a respeito da incerteza dessa medida, e aí você vai colocar o algarismo duvidoso, que é o algarismo que você, entre aspas, chutou. E esse algarismo, ele tá na casa dos décimos de miliampere, que é a mesma casa decimal da incerteza. Então, o algarismo duvidoso, ele tem que estar na mesma casa decimal da incerteza. Bom, aqui a gente tem uma régua decimetrada, a menor escala dela é 1 decímetro, então a incerteza é meio decímetro, porque é um equipamento analógico, e aqui a gente tem a apresentação da medida equivocada. Por quê? Porque o último algarismo da medida aqui, ele está na casa dos décimos de metro. Só que a incerteza, ela está na casa dos centésimos de metro. Então, é necessário ter mais algum algarismo aqui. Se eu tivesse colocado um 0 aqui, essa medida ela estaria coerente. Só que olhando aqui para essa medida, veja que o lápis ele tem menos de 1 decímetro. Eu consigo ver essa informação aqui. Então, dizer que ele tem 1 decímetro não está correto. Ele tem um valor de tamanho entre 0 e 1 decímetro. Então, o mais ideal aqui seria eu dizer que ele tem um valor de meio decímetro. Então, a medida seria meio, mais ou menos meio decímetro, que é igual a 0,05 mais ou menos 0,05 metro, que é a unidade que foi pedida aqui. Essa questão aqui, o equívoco, ele tá no seguinte. Veja que a menor escala desse amperímetro, desse miliamperímetro analógico, é de 0,1 miliampere, que é a distância daqui até aqui, a menor escala. Então, a incerteza é metade disso, 0,05 miliampere. Lembrando que essa regra só serve para equipamentos analógicos. Para equipamentos digitais é outra coisa. Então, a incerteza aqui é 0,05 miliampere. Como a incerteza é essa, eu preciso escrever um número aqui cujo último algarismo, que é o duvidoso, ele esteja na casa dos centésimos de miliampere. Então, quando você faz essa medida aqui, observe que eu estou em 4,1,2,3 e você vê aqui que o ponteiro está exatamente no 4,3 miliamperes, que é o que está escrito aqui. Só que se eu deixo esse número assim, dessa forma, ele fica incoerente com a incerteza. Então, o correto é eu escrever 4,30 mais ou menos 0,05 miliamperes. A incerteza está na casa dos centésimos de miliampere, assim como o último algarismo, que é o duvidoso. Se eu escrevesse o 4,3, eu estaria dando uma informação diferente daquela que esse miliamperímetro consegue me dar. Bom, o que está acontecendo nessa questão? Aqui a gente tem um microamperímetro, cuja menor escala aqui é 2 microamperes. Então, como é um aparelho digital, a incerteza é 1 microampere. Então, aqui tá certo.
Por que que aqui não tá legal? Porque se você olhar aqui, esse ponteiro, ele não tá marcando no 20 microamperes. Ele tá marcando alguma coisa entre 20 e 22 microamperes. Então, o chute, né, melhor que a gente teria aqui era dizer que a medida, na verdade, é 21 microamperes. Então, essa medida é 21 mais ou menos 1 microamperes. Observe que o algarismo duvidoso, que é esse 1 aqui, que é o que eu chutei, afinal de contas, a medida está entre 20 e 22, eu coloquei um valor aqui no meio. Esse é o algarismo duvidoso, que está na mesma casa decimal da incerteza, que é a casa das unidades de microampere.